Olá, sou Nídia de Paula do canal Conquiste Vida Próspera e eu estou hoje aqui para falarmos do último episódio, o 8º episódio da série Descobrindo os Segredos do Espírito Santo. Mas antes, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo e, por favor, indique, encaminhe compartilhe esse canal com com amigos ou com pessoas que você ama, com seus familiares e ore por essas pessoas para que o Espírito Santo venha e faça morada em cada um deles. Vamos para o conteúdo de hoje? Aproveite a unção. Ser ungido significa ser esfregado de tal forma a se tornar um. A Bíblia diz: aquele que está unido ao Senhor é só um espírito com ele. Isso está em 1 Coríntios 6,17. Quando Moisés estava diante do Mar Vermelho e Deus lhe disse: Moisés, estenda a mão sobre a água e divida. Ele obedeceu a Deus e estendeu a mão sobre a água. Naquele momento, ele deixou de ser Moisés e se tornou uma criação divina. Por quê? Isso porque quando ele estendeu a mão de Deus foi estendida nele, através dele. E quando ele falava palavras, elas não eram as palavras de Moisés, mas eram as palavras de Deus, pois as suas palavras foram ungidas pelo Espírito Santo. A unção do Espírito Santo é para você. Se você nasceu de novo, se você recebeu o Espírito Santo, essa unção do Espírito de Deus virá sobre tudo que você fizer. Tudo que você fizer. Entenda, o que é ser abençoado por Deus significa que a unção é deixada em tudo que você toca. Uma unção conduz e guia você. A economia do mundo foi projetada para falir. Não foi projetado para ser bem-sucedido ou vitorioso. Você não foi assim. Então, quando você observar a economia falhando, não se sinta triste. Espera-se que você vai mais alto. Como? Aplicando princípios espirituais por meio do poder do Espírito Santo. Quando você der a sua oferta, envia pela unção. Quando você assinar um cheque para o reino de Deus, envie-o pela unção. Use o que você tem agora. Use-o para a sua saúde, sua escola ou trabalho, sua família, seus filhos, suas finanças. É a unção. Use a unção que está dentro de você. Eu não estou falando de algum óleo em uma garrafa ou um pedaço de pano de um evangelista ou um profeta, um pregador. Não estou falando disso. Eu estou falando da pessoa real do Espírito Santo e da sua presença tangível. Glória a Deus. O Espírito Santo é a pessoa, ele é uma pessoa, ele não é uma coisa. Às vezes pensamos que quando ele nos ministra em nós, ele falará em alta voz. Queremos sentir um tremor primeiro ou queremos ouvir um barulho, por exemplo. Mas não é assim que ele ministra. E disse: Ide em frente e levantai-vos sobre o monte diante do Senhor. Eis que o Senhor passou e um grande e forte vento rasgou os montes e freou em pedaços as rochas diante de Deus. Mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um incêndio. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E foi assim quando Elias a ouviu. E ele envolveu seu rosto em seu manto e saiu e entrou na entrada da caverna. Eis que ele veio uma voz e disse: Que fazes tu aqui, Elias? 1 Reis 19, 11 e 13. Elias estava em uma montanha esperando por Deus e onde ele estava esperando vários eventos inspiradores que chamaram a sua atenção aconteceram.
Embora parecesse que essas coisas eram altas e temíveis o suficiente para anunciar a presença de Deus, ele escolheu não vir com elas. Em vez disso, ele veio com uma voz mansa e delicada. Deus não apareceu de uma maneira que Elias esperaria que ele aparecesse. Ele anunciou sua presença com uma voz mansa e delicada. Se ele operava assim naquela época, você pode confiar que ele ainda opera da mesma maneira hoje. O Espírito Santo fala com os filhos de Deus o tempo todo, mas muitos não respondem como realmente deveriam. Mais frequentemente do que não, eles respondem a ele com seus sentidos. Eles esperam que quando ele falar, deve haver um barulho alto ou um tremor violento, mas isso não é verdade. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradá-lo, porque aquele que vem a Deus crê que ele é, o que é um recompensador daqueles que o buscam diligentemente. Hebreus 11:6. Significa, portanto, que para ouvir a voz de Deus, você tem que fazê-lo pela fé. É preciso fé para aceitar uma voz mansa e delicada como a voz de Deus. Esse é o tipo de voz que você ouve durante a noite enquanto se deita em sua cama, dizendo: levante-se, filho, é hora de você orar. Quando você ouve uma voz mansa e delicada ou um empurrão em seu espírito exortando você para orar, esse é o Espírito Santo. Ou você acha que é a sua mente que ele diz que você não orou hoje? Por que sua mente não lhe disse isso antes de você nascer de novo? Vocês estão entendendo? Você acha que é a sua mente que ele diz que você não estudou sua Bíblia hoje ou que é hora de ir para a igreja? Não, é o Espírito Santo. Você tem que aprender a ouvi-lo. Ele é aquele que acalma o seu espírito quando você está com raiva. Ele é aquele que ele diz que tudo vai ficar bem. Ele te dá esperança, ele é a sua esperança. Mesmo quando você faz as coisas erradas, ele é aquele que te ajuda. A Bíblia diz no livro de Isaías: se deixardes os caminhos de Deus, se você desviar, ouvireis uma voz atrás de vós dizer: não, este é o caminho, caminhe por aqui. Isaías 30:21. Esta é a razão pela qual você não pode falhar. Com o Espírito Santo em você, você não pode deixar de crescer em tudo que você faz. A Bíblia diz que quando você perder o seu caminho, você ouvirá uma voz atrás de você que vai dizer: pare, este não é o caminho, caminhe neste, venha neste caminho, não naquele. É impossível cair no erro ou ser derrotado depois de ouvir essa voz. Em vez disso, você continua vencendo todo o caminho, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Em nossa comunhão com o Espírito Santo, entramos no seu ministério impressionante. Mas, para receber esse ministério, também devemos aprender a ministrar a ele. Em Atos 13, 1, 2, a Bíblia nos fala de certos profetas e mestres que ministraram ao Senhor. E ao fazê-lo, o Espírito Santo ministrou de volta a eles e resultou na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Uau! Se quisermos receber o ministério do Espírito, devemos também reconhecer que temos o nosso ministério para o Espírito. Esta é a comunhão do Espírito Santo e a sua bênção. Este foi o vídeo de hoje. Seja se você nasceu de novo e você crê, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e você crê, você é um com Ele. Então, tudo você pode naquele que te fortalece. Que Deus te abençoe.